Um erro muito comum que as pessoas cometem é condicionar o meu agir com o agir de Deus. Como assim? Se nós pegarmos a história de Jericó, quando as muralhas foram derrubadas, o Senhor disse assim a Josué: vá, tome posse, porque eu já entreguei Jericó nas tuas mãos. E o Senhor deu todas aquelas direções: você vai dar tantas voltas durante tantos dias. Então aqueles homens já tinham sido orientados de qual deveria ser o posicionamento deles. Eles já sabiam o que precisavam fazer. Agora imagine o seguinte acontecimento: eles vão, dão uma volta ao redor de Jericó e nada acontece. Como foi uma só, nós ainda temos ânimo. Eles vão e dão outra volta em Jericó e nada acontece. Quando eu digo nada acontece, nós gostamos de ver mudanças, e mudanças imediatas. Se nós não tomarmos cuidado, quando nós recebermos direções como essa, nós vamos dar a primeira volta, vamos dar a segunda, e nós vamos começar a parar para observar: poxa, nem um trinco, nem uma rachadura, nenhuma parte do muro ainda caiu. E por conta desse tipo de pensamento, muitos param. Por quê? Acreditam que Deus está parado. E muitos acabam perdendo muito tempo na vida, esperando que Deus faça, para eles começarem a agir. Então você nunca pode condicionar o seu agir com o agir de Deus. Se Ele deu uma direção, dê todas as voltas. Porque só porque você não está vendo, não quer dizer que Ele não está fazendo. Só porque aqueles homens estavam dando aquelas voltas, e até o dia que houve a grande queda, só porque até aquele determinado momento ainda não tinha acontecido nada, não quer dizer que nas estruturas o Senhor já estava enfraquecendo, o Senhor já estava afrouxando, o Senhor já estava mexendo para que a vitória fosse entregue. Na história de Noé é a mesma coisa. O Senhor deu uma direção: o dilúvio vai chegar, construa uma arca. Ele está construindo, com o passar dos dias, das semanas, dos meses e anos, ele para e olha: poxa vida, nem ameaça de chuva, o tempo totalmente limpo, nem uma imagem um pouco diferente. Quando nós paramos para olhar esse tipo de coisa, literalmente, quando eu paro para olhar, eu corro o risco de parar de fazer o que precisa ser feito. Entenda que, se você abrir no livro de João 11, lá Jesus disse o seguinte: se você crer, você verá a glória de Deus. Lá não diz: se você ver, você verá a glória de Deus. Lá diz: se você crer, se você acreditar. E perceba o tanto que esse versículo é simples, mas ao mesmo tempo poderoso. Quando Jesus disse isso, Ele não condicionou o milagre a nenhum fator externo. Ele não disse: se der certo, você verá a glória de Deus. Ele não disse: se aquilo acontecer, você verá a glória de Deus. Ele foi curto e grosso: se você crer. Essa era a única condição. Se nós cremos, nós obedecemos. Se nós cremos, nós agimos. Se nós cremos, nós vivemos mudanças. E quando nós falamos de grandeza, nada nos engrandece mais do que a obediência. Nada. Quer desenvolver um financeiro de alto nível? Nada vai te engrandecer mais do que a obediência. Quer desenvolver um alto nível de alegria, de união dentro do teu seio familiar? Nada nos engrandece mais do que a obediência. Quando nós falamos de obediência, obediência é um passo necessário e insubstituível. Obediência traz poder, obediência traz autoridade,
Obediência é o princípio para que tudo aquilo que nós queremos aconteça conosco. Quando você não leva a palavra a sério, as circunstâncias ficam sérias. Quando você não dá o devido respeito e valor à palavra, as circunstâncias se tornam cada vez mais difíceis. E entenda que escolher vida com Deus, escolher obedecer a palavra, não é o caminho mais fácil. Se alguém te falar que é mentira. Não é o caminho mais fácil, mas é o único caminho que o tiro é certo. É o único caminho que eu sei que se eu fizer, eu vou chegar nessa realidade. É o único caminho que eu sei que se eu trilhar, por mais que demore, eu sei que eu vou chegar no meu resultado final. E muitos têm trocado esse caminho, que é o caminho, o único caminho que é certeiro, por caminhos extremamente duvidosos. Por quê? Porque acreditam que podem fazer melhor. Porque não se iluda, mesmo que você diga, não, eu não penso que eu posso fazer melhor do que Deus. Uma vez que você não segue os caminhos que o Senhor te direcionou, é porque no teu subconsciente você acredita que do teu jeito vai ser melhor. E do nosso jeito, traz dor, sofrimento, tristeza, insatisfação, frustração, entre muitas outras coisas. Olha o que diz aqui no livro de Salmo, no capítulo 81. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Muitos têm cometido esse mesmo erro nos dias de hoje. O Senhor disse, mas o meu povo não quis me ouvir-me. E como consequência da desobediência, o Senhor nos entrega ao nosso próprio coração. Ele nos entrega as nossas vontades. E essa de verdade, tão ruim quanto você ser dirigido pelo diabo, é você ser dirigido pelo seu próprio coração. Porque a Bíblia, no livro de Jeremias mesmo diz, que o coração, ele é enganoso. Ele sofre de uma doença que é incurável. Quando nós falamos de seguir os seus próprios caminhos, no livro de Provérbios 14, diz, existem caminhos que para o homem parecem ser a melhor opção, mas que no final trazem a morte. E entenda como morte, não simplesmente a morte do teu corpo, morte no sentido de perder a vida, mas a morte do teu casamento, a morte do teu financeiro, a morte do teu familiar, a morte da sua esperança. Então uma das piores coisas que podem acontecer nas nossas vidas, é o Senhor nos entregar aos nossos achismos, desejos e vontades. Porque se você parar e falar essa frase em voz alta, olha como ela soa, é extremamente simples, mas muito forte. Como eu posso ficar com o meu achismo? Como que eu posso trocar a verdade absoluta de Deus pelo meu achismo? Pelas minhas vontades? Pelos meus desejos? Uma pessoa ainda veio me procurar recentemente, e ela disse o seguinte, alguns anos atrás, eu tomei uma decisão, que naquele momento, parecia ser a melhor decisão na minha vida. A decisão que literalmente ia alavancar a minha vida profissional. No primeiro ano, foi maravilhoso, foi perfeito, foi um mar de rosas, crescimento acima do normal. Só que depois as coisas começaram em um processo de queda tão grande, tão grande, tão grande, que nem o nome sobrou para essa pessoa. Se o meu povo apenas me ouvisse, no versículo 13, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez, preste bastante atenção, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Se o meu povo tivesse me ouvido, se o meu povo tivesse me escutado, com rapidez, perceba que, sabe o que você, vocês, você, todos nós temos em comum? Você não quer com rapidez? Você não deseja mudanças com rapidez?
Aqui o Senhor disse: se tão somente tivesse me ouvido, com rapidez eu já teria dado essa vitória. Com rapidez esse problema já teria caído por terra. Com rapidez essa situação já teria sido resolvida. Os inimigos, aqueles que te cercam, aqueles que te acompanham, eles já teriam caído por terra há muito tempo. O nosso atraso traz como consequência, entre aspas, o atraso por parte de Deus. A nossa demora traz como consequência a demora por parte de Deus. Por outro lado, quando nós fazemos com rapidez, mudanças acontecem. Estou me lembrando de uma outra situação, de um casal, que eles não eram aqui dessa cidade, de São José do Rio Preto. Fugiu o nome da cidade agora, mas eles moravam em uma cidade que estava localizada a mais ou menos 130, 150 quilômetros daqui. Não é longe, mas também não é uma viagemzinha que você sai e daqui 20 minutos você já chegou. Eles conheceram a igreja pelo programa. Eles assistiram uma vez, preste bastante atenção, uma mensagem, uma única mensagem. E o marido sentou com a esposa e disse o seguinte: é disso que nós estamos precisando. Vamos colocar em prática. E em relação ao que foi a mensagem daquele dia, eles colocaram em prática e na semana seguinte o sobrenatural aconteceu. Entenda que eu não estou falando de uma pessoa que caminhava com Deus, que tinha histórico. Estou falando de uma pessoa que ouviu e colocou em prática uma única vez. Essas pessoas vieram até aqui na igreja, compartilharam um testemunho. E nisso, eu estava perto de uma pessoa que, conforme as pessoas que estavam no altar estavam testemunhando, essa pessoa disse assim: caramba, como pode? Faz quanto tempo que eles estão vindo na igreja? Era a terceira reunião deles dentro da igreja. Antes, uma vez o programa. E eles já viveram isso. Por que na minha vida não acontece exatamente dessa forma? E a minha pergunta foi muito simples. Na primeira vez que você ouviu, você fez? Ela disse: não. É por isso que não acontece da mesma forma. E o ser humano, ele tem uma teimosia que assim, é uma droga. Acho que todo ser humano tem um pouco de teimosia nele. Em acreditar que se eu fizer assim, vai dar certo. Mas você sabe que não vai dar. Não, eu vou tentar só uma vez. Você sabe que não vai dar certo. Eu vou tentar mais uma vez, já está dando errado há muito tempo. E sabe que não vai dar certo. Você sabe qual é o caminho. E muitos insistem em colocar força no sentido contrário. Aqui nós vemos um povo que fez exatamente isso. E o Senhor disse: se você tivesse feito com rapidez, teria acontecido. E não só isso, olha o que está escrito no 16. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o melhor mel da rocha, que eu o satisfaria. Então os inimigos teriam caído por terra com rapidez, e eles teriam recebido algo maravilhoso depois. Então a demora não vem da demora de Deus, mas sim da nossa demora em ficar com aquilo que está escrito. Olha o que diz em Salmo 82, a partir do versículo 6. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Sabe para quem essa frase foi dita? Para homens. Olha a comparação que o Senhor fez. Vocês são deuses, vocês são filhos do Altíssimo. E quando aqui diz deuses, não está falando no sentido de arrogância, não é com ar de superioridade. Você é um Deus que está acima de todas as outras pessoas. Mas quando aqui diz deuses, está no sentido de grandeza. Deus nos fez grandes para ocupar grandes posições, para realizarmos grandes feitos. Quando aqui diz que o Senhor nos fez deuses, o que ele estava querendo dizer? Vocês são poderosos, imbatíveis, invencíveis, vocês foram criados para a eternidade, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Deus estava falando que eles eram poderosos, mas morreriam como simples mortais, cairiam como qualquer governante. Esse não é o nosso ano da unção de governo?
Não existe algo fora do normal que foi derramado sobre nossa vida? De que vale se eu tomar o caminho errado, as decisões erradas e cair como qualquer outro governante? Perceba que aqui, Deus é único. Deus é o nosso alfa, ômega, Ele tem poder para mudar tudo e qualquer situação. Mas Deus faz esse seguinte comentário: você é como um Deus, porque você tem poder, você tem autoridade, você, de toda a criação, o homem foi colocado acima de toda ela. O homem só vem abaixo de Deus, somente abaixo disso. Então nós governamos sobre a miséria, nós governamos sobre a enfermidade, nós governamos sobre os problemas, nós governamos sobre as dificuldades, nós governamos sobre tudo aquilo que se levanta contra nós. Salmo 8, versículo 4. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, fizeste quem? O homem, por um pouquinho menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quem conhecia esse versículo, levanta as mãos. Deus te fez, Deus nos fez um pouco menor do que Ele. Deus nos fez um pouquinho, só um pouquinho menor. Então, assim como Deus tem poder para mudar, você também tem poder para mudar. Se recordam daquela passagem de uma determinada oportunidade também em Jericó, quando o profeta Eliseu chegou lá? Nessa passagem diz que a cidade era bem localizada, ela tinha tudo para dar grandes frutos, mas a água estava contaminada, que fazia com que toda a terra se tornasse infértil. Quem se lembra dessa passagem? O que acontece? Quando Eliseu chegou lá, Eliseu pegou o sal, jogou na nascente, e ele disse: purifiquei as águas. E no final do versículo diz assim: pelas palavras de Eliseu, assim foi feito. Não foi pelas palavras de Deus, não foi pelo poder de Deus, mas pelo posicionamento do homem. Então, se existe um potencial tão grande dentro de você, se existe tamanho poder dentro de você, será que nós temos feito bom uso desse poder? Porque é assim, o foco do homem, na grande maioria das vezes, é naquilo que ele não tem. Então eles ficam esperando o que Deus vai fazer na vida dele. Mas a questão maior não é o que Deus vai fazer na sua vida, mas o que você vai fazer com o que Deus já tem te dado, com aquilo que Ele já tem te entregado, com aquilo que Ele já tem colocado nas tuas mãos. E quando eu digo poder, é poder para mudar qualquer coisa. O reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em poder, em autoridade, para mudar qualquer situação. Lhe deste, na NTLH está assim: lhe deste a glória e a honra de um rei como base. O que um rei faz? Ele governa, ele decide dentro de um reino. O reino decide o que fica, o reino decide o que sai. O reino decide quem é bem-vindo ali na casa dele e quem não é. O rei não decide quem senta à mesa dele e quem não senta. O rei não decide qual vai ser o destino dos traidores, dos mentirosos, daqueles que causam problema. Então você, com essa unção de rei, você com essa característica de rei, você também determina, você decide quem vai ficar na tua vida e quem não vai. Quais são as circunstâncias que vão permanecer na sua vida e quais não são. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Na NTLH está assim: tu lhe deste poder, repita comigo, sobre tudo o que criaste. Então você tem poder sobre todas as áreas da sua vida. E assim, muitos recebem essa palavra como uma palavra de um incentivo emocional, carregada de exagero de informações, mas não é isso. Porque no dia a dia nós vemos pessoas constantemente vivendo coisas estrondosas. Isso é governar, isso é reinar, isso é decidir. Sabe o que é governo? É você chegar na tua casa, você identificar que algo não está certo lá e você começar a declarar: a partir de hoje não vai ser mais assim, a partir de hoje eu não aceito essa situação, e essa situação ser revertida.
Governo, autoridade, poder, é você chegar, você desejar algo e você começar a declarar: meu Deus, eu quero, me entregue, a partir de determinado dia, isso será entregue nas minhas mãos, isso vai acontecer, e assim por diante. Te foi dado poder. Eu sei que foi dado. Vocês sabem que foi dado. Mas crer que existe é uma coisa. Crer para viver essa realidade é uma coisa totalmente diferente. Porque muitos ouvem e recebem como histórias de impacto, como histórias bonitas. Mas a Bíblia é um livro de exemplos. E o que seria exemplo? Algo a ser imitado. E então é fazer igual. Êxodo 4, versículo 16. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele, repita comigo, como Deus. Na OL diz assim: serás para ele como a voz de Deus. Mais uma expressão poderosa para o povo e para Faraó. O poder de Deus estava na boca e na vida de Moisés. E um poder para quê? Para libertar aquele povo do regime de escravidão. Porque constantemente o diabo, ele tenta impor um regime na tua vida. Regime de fracasso, regime de dor, regime de sofrimento, regime de angústia, regime de miséria, regime de tristeza, regime de enfermidades. E aqui foi levantado, no meio de um regime de dor, um libertador. Para quem se recorda, Moisés nasceu em uma época onde foi decretada que todas as crianças fossem mortas. E o que aconteceu? Nasceu um grande libertador. Em um momento terrível, nasceu alguém que fez a diferença. Jesus, a mesma coisa. Quando Jesus nasceu, foi decretado que todas as crianças abaixo de 2 anos, que elas fossem mortas. E o que aconteceu? Também um libertador. Hoje, dentro da tua casa, hoje, dentro da tua família, hoje, na tua vida financeira, na tua cidade, em algum lugar que faça parte da tua vida, existe um regime que já foi imposto. E você é o libertador que Deus quer usar para mudar essa realidade. Deus te coroou de glória, de poder, de honra, de favor, para fazer a diferença no lugar onde você está. O poder que está sobre nós é para que nós possamos mudar qualquer coisa. Ah, mas não é fácil passar pelo processo de mudança. Não é. Só que mais difícil do que isso é viver uma vida de fracasso, uma vida de choro, uma vida de tristeza, uma vida perdendo tempo. Mais difícil que isso não existe. Êxodo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. Faraó, um homem poderoso. Faraó, um homem cheio de autoridade. Um homem que poderia decidir tudo no teu reino. Só que Moisés estava como Deus, ou seja, acima de Faraó. Entenda que Faraó era o nome do problema dessa época. Hoje existem muitos faraós que têm acompanhado muitas pessoas. E onde que muitos tropeçam em vencer esse faraó? Pelo péssimo hábito de querer normalizar aquilo que não é normal. De tratar como algo extremamente comum, normal, aquilo que não deve ser tratado como comum, aquilo que não deve ser tratado como normal. Ah, mas é normal esse tipo de relacionamento. Todo mundo, depois de um tempo, o relacionamento fica frio, o relacionamento vai se enfraquecendo, o desrespeito entra, é normal. Não é normal. Nós tentamos tratar como normal, mas não é normal. Ah, mas é normal, todo mundo está passando por isso. Todo mundo está perdendo clientes, todo mundo está perdendo vendas. O equipamento de muita gente está quebrando, assim como o meu está quebrando um atrás do outro. Não é normal. Ah, mas é normal vir aquele sentimento de angústia, aquele medo do futuro, aquele pensamento, ah, eu não sei do que vai ser meu casamento, eu não sei o que vai ser da minha vida financeira. Não é normal. Então não trate como normal, porque quando você trata como normal, você não trata. Você não resolve. Sabe aquela história de quando você machuca algo, mas um machucadinho é bem superficial, então você não passa nada, você não põe band-aid, você não faz nada, você deixa lá que ele vai resolver sozinho.
na vida, não é assim que funciona. Muitos acreditam que vai se resolver sozinho, que algo vai ser tratado, vai ser curado automaticamente, mas não é assim que funciona. Nada é de repente, tudo é provocado. Ou melhor, o de repente é provocado. E de repente fui curado, de repente mudou, de repente uma situação foi resolvida. Em outras palavras, não importa onde você nasceu ou onde você foi criado, mas sim quem te alimenta. Ou seja, você pode estar em um lugar de dor, você pode ter tido os piores pais, a pior criação de todas, mas quando você começa a se alimentar das coisas certas, a sua vida vai mudar. Quando você começa a tomar as melhores decisões, a sua vida começa a mudar. Já repararam que na Bíblia tem inúmeras passagens que dizem assim: o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Certo? Abraão teve um pai. Mas por que não é dito o mesmo Deus de Terá, de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque Terá não foi referência. Só que mesmo Terá não sendo referência, Abraão foi um grande homem. Porque mesmo tendo sido criado por um pai que não teve as melhores escolhas, os melhores posicionamentos na vida, Abraão resolveu se alimentar da coisa certa. Ele se alimentou do quê? Do Senhor. Ele se alimentou do quê? Das direções. Abraão se alimentou do quê? Da vontade de Deus. Por isso, ele marcou a história de tantas pessoas. Por isso que ele foi tão importante, tão relevante. E quando nós falamos de Abraão, ele impactou, mas ele nunca realizou nenhum tipo de milagre. O que impactou? Obediência. O que trouxe poder? Obediência. O que trouxe a realização dos seus sonhos e projetos? Obediência. O que tornou o nome de Abraão famoso? Obediência. Então olha o que diz no Salmo 81, versículo 10. Abra sua boca e eu o alimentarei. O alimentarei com o quê? Poder, esperança, graça, favor, autoridade. Eu vou te alimentar com tudo aquilo que você precisa para viver uma grande vida. Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele foi levado a um vale onde o regime que predominava ali era um regime de morte. Um regime de sequidão. Um regime de escassez. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Não dava mais tempo de fazer qualquer coisa que fosse. Já tinha vencido, estava muito seco, já tinha morrido, não tinha o que pudesse ser feito. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Existe uma tradução que não está escrito tendões, está escrito ligamentos. Perceba, essa passagem foi escrita há muito tempo atrás. Mas olha como tudo teve uma ordem. Primeiro, farei aparecer tendões. Você sabe qual que é a função do tendão? Ele que liga o osso no outro osso e permite que você consiga realizar movimentos e, ao mesmo tempo, sustentar a sua posição. Por exemplo, para quem não sabe, meu pai teve o ligamento da perna esquerda machucado, ele rompeu. Na oportunidade, quando ele rompeu o ligamento, na hora, e sim, imediatamente, quando ele rompeu, quando ele foi pisar, ele caiu no chão. Porque sem o ligamento não existia sustentação. Ele levantou novamente, ele foi tentando pisar,
aliviando um pouco do peso dessa perna. Ele foi tentar firmar de novo. O que aconteceu? Ele caiu no chão de novo. Então, quando o Senhor, Ele trabalha para dar vida na tua vida, naquilo que está morto, existe uma ordem. Primeiro o tendão, o que sustenta. Depois ossos. Depois aqui diz músculos, carne. E só então a pele. Já parou para pensar se a ordem tivesse sido invertida? Se a pele estivesse diretamente no osso? Ia dar certo? Não ia dar certo. Ou se a pele tivesse ficado de fora? Por exemplo, você já machucou de uma forma mais séria quando ficou naquela expressão, ficou em carne viva? Quem já passou por isso? Nossa, eu já passei. Sabe como? Vou contar um segredo para vocês. Não conta para o meu pai. Espero que ele não esteja assistindo. Quando eu era mais novo, tipo novo mesmo, acho que eu tinha uns 14 anos. Existia uma moto que ela ficava aqui. Só que, para quem está na igreja há mais tempo, houve um momento que, sabe ali onde é a Jeep? Nosso estacionamento foi ali. Você lembra? Foi lá durante um tempo. Aí o que a gente fez? Levou a moto para lá. Nesse levar a moto, eu e meu fiel companheiro, o Guilherme, que não está aqui hoje, inventamos vamos fazer o seguinte, quem já andou de bis? Você sabe que não tem embreagem então, né? Ele falou assim, senta na rabeta ali no farolzinho, eu vou sentar no banco de trás, eu vou acelerar tudo que der, eu vou engatar a marcha de uma vez, e a gente vai empinar. É isso? A reação foi essa mesma. O que aconteceu? Ele acelerou, ele pisou, só que foi e o negócio virou de cara para trás. E o que aconteceu na hora do tombo? Não sei se a corrente já estava muito quente, porque a gente já estava andando fazia um tempo. Ela passou na minha perna, aqui na região da canela, e ela arrancou um pedaço. E quando eu digo assim de arrancar, não foi um ralado. Literalmente ficou fundo. Eu não podia contar para meu pai, né? E eu usando calça jeans, o negócio no cura, no Sara, eu tentando esconder. Mas eu contei, depois ele viu. O que acontecia? Quando eu estava na carne viva, se você encostar, dói pra caramba. Se a água bate, dói pra caramba. Se alguém esbarra, dói pra caramba. Então como que seria um corpo onde existe tendão, osso, músculos, mas não existe pele? Então tudo que acontece em nossas vidas tem um processo, tem um porquê, e esse porquê é para te trazer segurança, é para te trazer sustentação, esse porquê é para que você não sofra dores desnecessárias. Mesmo sendo uma passagem tão antiga, explicou a anatomia certinho. A mudança aconteceu de dentro para fora. Tendões, ossos, carne, pele e assim por diante. E perceba que as mudanças foram acontecendo enquanto um homem profetizava. Não é enquanto Deus profetizava. Era enquanto um homem usava do seu poder, da autoridade, do revestimento que tinha sido derramado sobre ele. Então, enquanto nós agimos, enquanto nós fazemos, enquanto nós buscamos, enquanto nós lutamos, enquanto nós nos posicionamos, mudanças vão acontecendo. Nós lemos aqui essa passagem dessa forma, mas quando ele foi levado a esse vale de ossos secos, como que você imagina essa imagem, essa realidade? Algo sombrio, algo terrível. Imagine caveira, parte de homens, ossos para todos os lugares. Ou você imagina que ele estava num campo verde e tinha um pouquinho de osso ali? Não, a cena era terrível. Então era um lugar extremamente assustador. E aqui no versículo diz, deixa eu continuar para fazer mais sentido. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Imagina que situação, um lugar assustador, eu consigo até imaginar com uma neblininha, um horário um pouquinho mais escuro, bem coisa de filme mesmo. E ele começa a profetizar, e o que acontece? Pá, pá. E o osso vai se juntando, o que acontece? Um barulho assustador. Existe uma passagem na Bíblia,
Se você se recorda, quando Jesus ele ia expulsar o demônio que estava presente na vida das pessoas, quando ele ordenava, antes do demônio deixar, o que acontecia? Se jogavam, gritavam, era aquele estardalhaço todo, mas saía. Na nossa vida, sabe aquela sensação de que eu tomei a decisão certa e parece que o negócio só piorou? Que começou a estardalhaço, aí começou os gritos, aí começaram as atitudes um pouco mais drásticas, o negócio foi batendo, foi chegando a te assustar. Muitos, por conta do receio, do medo, acabam parando no meio do caminho. Por conta dessa mudança. Então, entre aspas, fica pior para ficar melhor. Tem um momento um pouco mais difícil para se tornar mais fácil. A mesma coisa aconteceu no processo de libertação do povo do Egito. Depois que o Senhor disse, eu vou libertar, o que aconteceu? O faraó veio e impôs algo pior, o trabalho ficou mais difícil, mas poxa vida, não começamos o processo de mudança, mas piorou. Foi assustador, mas depois veio o melhor. Por isso você não pode parar, por isso você não pode desistir, mesmo que tenha piorado por um determinado momento, continue, que vai chegar um momento que vai parar. Se coloque de pé, por favor. Na Almeida está assim: enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Você precisa de um grande rebuliço na sua vida. Nós precisamos de uma grande reviravolta. Nas tuas palavras, você tem poder para provocar um rebuliço no teu financeiro, na tua saúde, em todas as áreas da sua vida. Esse era um regime de morte. E um homem comum como todos nós, só que cheio do Espírito de Deus, trouxe vida àquele lugar. Hoje muitos podem estar vivendo esse mesmo regime de morte. Olham para um lado, ossos secos. Olham para o outro, ossos secos. Olham para o outro, ossos secos. É neste lugar que você vai fazer a diferença. Porque tem mais essa. Existem momentos que o Senhor quer te levar para uma terra chamada Terra Prometida. Uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Correto? Mas existem lugares que o Senhor vai te levar para uma terra terrível para você fazer a diferença naquele lugar. Existem momentos que o Senhor vai te conduzir a um lugar de morte para que você dê vida a esse lugar. A um lugar de miséria para que você prospere este lugar. Para um lugar de enfermidade para que você cure neste lugar. E entenda que essa não é função. Muitos pensam, não, mas isso aí é para pastor, é para bispo, é para pastor, é para bispa, é para obreiro. É para todos aqueles que creem. É para todo aquele que acredita e não quer viver a mesma vida. Não quer mais viver a mesma realidade. Pode ir para o 11, por favor. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. É assim que muitas pessoas se encontram, sem esperança, acreditando que está tudo acabado, acreditando que tudo está morto. E o Senhor disse, portanto, profetiza e diga a eles que eu, o Senhor Deus, digo isto: povo meu, eu abrirei seus túmulos e tirarei todos com vida. Feche os seus olhos, por favor. Hoje é o dia de você sair do túmulo. Hoje é o dia de você tirar aquilo que está morto na tua vida, de dentro do túmulo. Onde reinava a morte, a vida começou a reinar. Aqui nós vemos um povo sem esperança, porque acreditava que tudo estava perdido. Mas não está perdido. Assim como não esteve para esse povo, não está perdido para você. Não existe nada perdido na tua família. Não existe absolutamente nada perdido. E foi pela ação de um homem
que um grande rebuliço aconteceu. Não espere Deus agir para que você comece a agir. Aqui o Senhor foi muito claro e disse: comece a profetizar, ou seja, o ponto de partida é você. Você profetiza, Deus age em teu favor. Você declara, Deus coloca a mão na determinada situação em teu favor. Você se posiciona, depois Deus começa a fazer em teu favor. Regime de morte, regime de dor, regime de miséria, regime de problemas conjugais, sentimentais, regime de abandono, rejeição, regime de frustração. Esses são regimes que o diabo tenta te submeter todo santo dia. Só que você tem poder, você tem autoridade para combater, você tem poder, você tem autoridade para vencer todos esses regimes. Moisés, o libertador, nasceu em um regime de escravidão. Jesus nasceu um libertador em um regime de morte. E esses homens fizeram a diferença por onde eles passaram. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo: meu Deus, eu creio nisso, eu creio, eu não vou aceitar esse regime de morte, eu não vou aceitar esse regime de dor, eu não vou aceitar esse regime de sofrimento, eu não vou aceitar mais esse regime de angústia, eu não vou aceitar mais esse regime de problemas financeiros, eu não vou aceitar mais esse regime, meu Deus, que só tem me trazido tristeza, que tem me feito chorar, eu não vou aceitar mais esse regime, essa situação terrível, que o diabo tenta me escravizar, eu não vou aceitar. Não, meu Deus, não, muito pelo contrário. Se eu estou aqui, eu sou o libertador. Se eu estou aqui para realizar o impossível. Eu creio nisso, eu creio que as coisas não vão, elas não podem continuar do mesmo jeito. Eu não aceito. Determine quais são as mudanças que você deseja que aconteça na sua vida, ou melhor, começa a declarar quais são as mudanças que vão acontecer a partir de agora, porque no mesmo instante, enquanto Ezequiel profetizava, mudanças aconteciam. Enquanto ele declarava, um rebuliço acontecia. Então declare isso: eu profetizo que a partir de hoje mude. Eu profetizo que a partir de hoje essa área da minha vida mude. Eu profetizo que essa área da minha vida mude. Eu profetizo que aquela outra área da minha vida mude. Eu não aceito mais essa situação, eu não aceito mais essa circunstância. Não, muito pelo contrário, eu não vou tratar como normal aquilo que não deve ser tratado como normal. Eu não vou aceitar na minha vida aquilo que no meu espírito eu sei que eu não posso aceitar. Então declare, por menor que pareça, não trate como normal, porque a partir do momento que você entende como normal, você deixa de colocar força, você deixa de dar o seu melhor, você deixa de lutar. Então declare: meu Deus, eu não vou aceitar, o Senhor me fez um pouco menor do que Deus, então eu tenho poder, eu tenho autoridade para mudar qualquer realidade, eu tenho poder para curar o meu destino, eu tenho poder para curar a minha vida, eu tenho poder para curar aqueles que estão ao meu redor, eu tenho poder para transformar a minha vida financeira, eu tenho poder para transformar a realidade da minha família. Por muito tempo, meu Deus, a dor nos acompanhou, mas diga isso: dor, chega, eu não aceito mais. Por muito tempo o sofrimento te acompanhou, diga isso: sofrimento, chega, eu não aceito mais. Por muito tempo os sentimentos de insatisfação, frustração profissional te acompanharam, mas declare isso: chega, eu não aceito mais essa insatisfação profissional, eu não aceito mais essa insatisfação financeira, eu não aceito mais esses problemas que têm me acompanhado, esse regime de dívidas, eu não aceito mais, eu não vou tolerar que me acompanhe mais. Se o Senhor me trouxe aqui, se o Senhor me permitiu que estivesse aqui, então é para que mudanças aconteçam. Declare isso: assim como Ezequiel chegou lá e mudanças aconteceram, eu vou chegar na minha casa e mudanças vão acontecer, eu vou chegar no meu trabalho e mudanças vão acontecer, eu vou chegar no meio da minha família e mudanças vão acontecer, eu vou chegar, meu Deus, perto daqueles a quem eu amo e mudanças vão acontecer. Eu não aceito mais essa mesma realidade, eu não vou mais viver esse padrão, eu não vou ficar preso a esse padrão, nunca mais. Eu vou viver um padrão diferente, por intermédio do posicionamento de um homem. Onde existia a morte, a vida aconteceu. Então declare: enquanto você profetiza aqui,
Deus resolve lá fora. Enquanto você luta aqui, Ele define para você lá fora. Enquanto você se posiciona, Ele muda a tua história. Então declara: meu Deus, eu creio que esse não vai ser um ano normal. Eu sei que o Senhor me fez como deuses, eu sei que o Senhor me fez uma espécie de Deus, porque nós somos filhos do Altíssimo. Só que nós não vamos morrer, meu Deus, como simples homens. O meu casamento não vai morrer como da grande maioria, a minha saúde não vai morrer como da grande maioria. Eu não vou cair como qualquer governante, não, muito pelo contrário. Declare isso: eu creio que mudanças vão acontecer. E não fique esperando Deus agir, comece a agir você. Não condicione o seu agir ao agir do Senhor. Você pode estar lutando há muito tempo e mudanças visíveis ainda não aconteceram, mas não quer dizer que mudanças internas não estão acontecendo. Lembre-se disso, tudo começa com o tendão. O tendão é a parte interna, é a parte que você não consegue ver. A primeira mudança começa lá dentro, e depois o Senhor vem mexendo, Ele vem mudando, Ele vem transformando, e na hora que você vê, a mudança foi completa, a mudança foi grandiosa. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, o impossível vai acontecer na sua vida. Não existe nada, você não está, a vitória não está condicionada a nenhum fator externo, somente a sua capacidade de acreditar, somente ligada à sua capacidade de declarar, de profetizar, de crer. Então declare: meu Deus, eu creio, meu Deus, eu creio, eu acredito que mudanças vão acontecer, eu creio que mudanças vão acontecer, eu creio que mudanças vão acontecer. Eu não aceito, meu Deus, viver uma vida aquém, não, muito pelo contrário. Se esse é o ano da unção de governo, declare: meu Deus, eu vou governar em todas as áreas da minha vida. Meu Deus, eu vou governar na minha família, eu vou governar na minha vida financeira, eu vou governar na minha vida conjugal, eu vou governar sobre todas as coisas, eu vou governar sobre cada um dos problemas que tem me acompanhado, eu vou governar sobre todas as minhas lutas. Diga isso: sou eu que vou prevalecer, não os meus inimigos. Eu irei prevalecer e não os meus problemas. Sou eu que vou prevalecer, não esse problema específico. Eu não vou perder essa batalha, eu não serei derrotado, eu não serei humilhado, eu não serei envergonhado, não, nunca mais. Muito pelo contrário, a partir de hoje eu vou viver um tempo maior e melhor do que qualquer outro. A partir de hoje eu vou viver o impossível. A partir de hoje o sobrenatural vai acontecer na minha vida. A partir de hoje eu creio nisso, eu creio no teu agir. Ezequiel declarava: mudanças aconteciam. Então declare: meu Deus, eu profetizo que a partir de hoje o meu cenário vai ser outro. E não tenha medo, um rebuliço vai acontecer, barulhos altos, movimentos extremamente agressivos. Pode até ficar pior por um breve momento, mas não quer dizer que mudanças não estão acontecendo. Não, muito pelo contrário. O Senhor está te chamando para uma grande vida, mas você precisa insistir, você precisa continuar. Você está construindo a arca da tua vida, não pare. Se o Senhor te direcionou, não pare, mesmo que você não veja chuva, mesmo que você não veja uma tempestade. Se o Senhor te direcionou para que você desse as voltas de Jericó, mesmo que você não esteja vendo nada se despedaçando, nenhuma rachadura, não pare. Não significa que não vai cair por terra, não, muito pelo contrário. Eu declaro sobre a sua vida: o impossível vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer, grandes reviravoltas vão acontecer na sua vida. Pegue o teu propósito e apresente ele ao Senhor. Fale: meu Deus, eu estou aqui clamando pela minha vitória, eu estou aqui apresentando nas minhas firmes razões, eu estou apresentando aquilo que representa os meus sonhos, os meus projetos. Eu estou aqui apresentando ao Senhor as minhas necessidades, e eu quero declarar, meu Deus, que enquanto eu falo aqui, enquanto eu clamo aqui, eu quero declarar que o Senhor vai trazer à existência tudo aquilo que eu coloquei no meu propósito. O impossível vai acontecer. Meu Deus, tire do papel, torne real. Meu Deus, pega aquilo que está morto, torne a viver, faça o impossível acontecer. Eu quero abençoar a sua vida, quero determinar que o impossível venha acontecer. Eu quero determinar que grandes reviravoltas venham acontecer. Eu declaro sobre a sua vida: um grande rebuliço vai acontecer. Você não vai perder essa guerra, você não vai perder essa batalha. Eu declaro: grandes reviravoltas vão acontecer. É pelo teu poder, meu Deus, é pelo teu poder que nós vamos viver uma graça maior. É pelo teu poder que nós vamos viver um tempo melhor. É pelo teu poder. Nós sabemos que aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor consegue. Aquilo que nós não conseguimos resolver, o Senhor resolve.
Todas as coisas que nós não conseguimos mudar, diga isso: o Senhor muda. Eu creio nisso, não tem como, não tem margem para derrota, não tem como eu perder essa batalha. Você precisa de convicção. Isso precisa se tornar uma verdade absoluta na sua vida. Não tem como esse problema te engolir, não tem como ele te fazer perder a tua vida. Não, muito pelo contrário, é você que vai prevalecer, é você que vai vencer, é você que vai ganhar essa batalha. Então declare: meu Deus, eu já sou mais do que vencedor em todas as minhas batalhas, eu já sou mais do que vencedor em todas as minhas lutas, eu já venci, eu já superei, eu já avancei, eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Não diga nada com seus olhos fechados. Deus, Ele quer mudar a tua vida. Se Deus está na condição de Pai, o seu sofrimento também traz sofrimento a Deus. Você está passando por um momento de dor? Deus sente essa dor, porque na condição de um pai, fale por você. Você não toma as dores, você não fica sentido quando algo acontece a cada uma das pessoas que você ama? Se os seus filhos passassem por um momento difícil agora, você não ia sentir? Você não ia sentir vontade de chorar? Se os seus pais estivessem passando por um momento de sofrimento, um momento complicado, você não ia sentir? Claro que ia. Deus tem o mesmo sentimento por você. Ele não tem essas dores para você. Só que isso não exclui o fato de que Ele não pode negar a sua palavra. Nunca se esqueça, nada nos engrandece mais do que a obediência. Deus, Ele quer fazer, mas Ele quer fazer desde que você faça o que você precisa fazer. Saia aqui decidido, não tenha medo. Eu sei que dentro de muitos já deveriam ter tomado uma decisão há muito tempo, mas estão morrendo de medo e não conseguem tomar essa decisão. E o Senhor está te impulsionando: tome essa decisão, vai, Ele vai te abençoar, Ele vai te financiar. Existem pessoas que estão com medo das consequências. Não tenha medo das consequências da obediência. As piores consequências são fruto da desobediência. Não tenha medo de desagradar pessoas. De que vale você agradar o mundo inteiro se você desagradar a Deus? Por outro lado, se você estiver agradando a Deus, mesmo que todos virem as costas para você, todos vão se curvar perante os seus resultados, perante o que Deus fizer na sua vida. Tome essa decisão. Ele te fortalece, Ele te levanta, Ele te conduz, Ele te ensina, Ele te mostra, Ele limpa o caminho, Ele endireita o que está torto, Ele aplana aquilo que precisa ser aplanado. Creia nisso. Ele tem o melhor, não o pior. Não, mas eu estou vivendo o pior. Não, Ele faz o melhor no pior. Ah, eu estou passando por um momento difícil. Ele faz o melhor nos momentos difíceis. Até porque os maiores testemunhos acontecem nos momentos mais complicados. O poder de Deus se mostra melhor na nossa fraqueza. Ah, eu não posso. Deus sabe que você não pode, por isso que Ele está falando: eu serei com você. Ah, eu não consigo. Ele sabe que a gente não consegue, Ele sabe que nós somos limitados, por isso Ele diz: eu estou com você. Deus tem uma vida melhor, não aceite nada menor do que isso. Ele quer mudar o seu futuro. Levante as suas mãos. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu peço que o Senhor mude, que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor faça uma grande obra na vida de todos aqueles que aqui estão. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de todos. Que onde existe morte, que aconteça vida. Que onde existe escravidão, que aconteça liberdade. Onde existem perdas, que eles recebam medidas muito maiores.
Eu abençoo a sua vida, eu concordo com cada uma das suas vitórias, eu concordo com a materialização de cada um dos seus sonhos e projetos. Eu determino mudanças já aconteceram, até aquilo que tinha tudo para dar errado, já deu certo na tua vida, até aquilo que tinha tudo para não acontecer, já aconteceu, já fluiu, já deu certo. Eu te abençoo, determino assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra, para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor, e louvem a Ele. Mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito. Diga isso, haja a palavra. Declare isso, ó terra. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Declare isso, volte a respirar. Volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. 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 Dê uma salva de palmas novamente a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las.